Deus abençoe você e a sua família. E vamos agora à pregação do Evangelho. Dobre a sua atenção aí, querido. Daniel 6:10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos, irmãos, como com a leitura de Daniel, ler também Lucas, capítulo 18 e o versículo 3, a parábola da viúva persistente. Diz assim: e havia naquela cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Glória a Deus. Voltando aqui para a história de Daniel, onde nós queremos, em primeiro lugar, louvar a Deus, nós vamos observar aqui, de maneira bastante resumida, que Daniel, ele é a tipologia da igreja, tá bem? Daniel, ele simboliza a igreja, enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego representam Israel em tribulação e grande tribulação, principalmente quando entram na fornalha, e a quarta pessoa dentro da fornalha, que é o próprio Jesus, livrando Israel no final de grande tribulação, no meio de uma grande fornalha, Deus cuidando, Jesus cuidando do seu povo. Daniel representa, a tipologia da igreja. Vamos ver o que Deus tem aqui para nós. Irmãos, Daniel, ele sobreviveu à cova dos leões, tá bem? Nós vamos ver aqui que Daniel era um dos principais governadores do reino de Nabucodonosor. Era conhecido como notável. Não havia em Daniel nada que pudesse acusar. É só você ler aí Daniel capítulo 6 a seguir, e você vai ver aí que o Daniel, ele tinha uma conduta ilibada, e despertou Daniel nos outros inveja. E eram 120 sátrapas e 3 governadores, 123. Daniel, um dos governadores. 122 homens se reuniram longe de Daniel, se reuniram longe do rei e fizeram de tudo para encontrar alguma coisa que fizesse com que Daniel parasse. Eles queriam acabar com Daniel. Nós vamos ver aqui a importância da oração, tá bem? E eles chegaram à conclusão, está lá em 6 verso 5, que a única maneira de acabar com Daniel seria alguma coisa inerente à lei de Deus, né? Que tivesse relação à adoração de Daniel a Deus. E eles criaram a lei justamente proibindo Daniel ou qualquer outro ali de adorar a Deus, de orar a Deus. Por quê, irmãos? Porque fica claro o decreto, né, que o próprio rei assinou, dizendo no versículo 7, eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petições
a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, executando a tua pessoa, quer dizer, a não ser do rei, né? Podia ser ao rei, mas não sendo do rei, deveria ser atirado aí sumariamente na cova dos leões. O que incomodava aqueles sátrapas, aqueles 2 governadores e mais a turma lá de cima, os governadores, os conselheiros, era a relação que Daniel tinha com Deus. Daniel era homem de oração. Haja visto que quando Daniel soube do decreto, ele em silêncio foi para casa orar. E no versículo 7 está claro, não podia fazer oração a Deus. Era aí que eles queriam pegar Daniel. Você olha para Daniel, olha para a igreja. Daniel é a igreja. O mundo não quer que a igreja ore. O maior problema do diabo é alguém que ore. Aleluia. Se você é homem de oração, mulher de oração, ele fará de tudo para que você não ore mais. Existe um combate. Daniel, ele despertou inveja porque ele tinha uma relação com Deus. A igreja, para despertar inveja no mundo, tem que ter uma relação com Deus. A igreja que ora, essa desperta aí o interesse do diabo. O diabo não quer que nós venhamos orar. Lembra lá da Ana e Penina? Não é? Tudo é a oração. Fizeram um decreto para fazer com que Daniel parasse de orar por 30 dias. E aí você sabe que Daniel, ele preferiu obedecer a Deus do que aos homens. A palavra que o apóstolo Pedro falou em Atos dos Apóstolos, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Orar a Deus. Daniel não desistiu da oração, ao contrário, ele soube, né, que houve lá uma reunião e saiu lá uma lei, e a lei agora, a lei dos homens, estava ali então estabelecido, decretado que Daniel não podia orar a Deus. Ora, irmão, mas da onde? Mas isso é para mostrar que o que incomoda o diabo é um homem e uma mulher de oração. Se você soubesse, se você descobrisse o que faz um homem de oração, uma mulher de oração, você nunca deixaria de orar. Olha só, Daniel, sabendo daquele decretos, foi para casa, foi para o seu quarto. Daniel não andou se queixando para ninguém, nem de ninguém. Daniel não ficou se martirizando, se diminuindo. Autocomiseração não tinha na vida de Daniel. Ele foi para o seu quarto, no secreto. E no andar de cima, quer dizer, quanto mais perseguição, mais para cima nós devemos ir. Onde as janelas davam para Jerusalém, quer dizer, Daniel sabia a direção que deveria tomar. E ali orou como costumava. Ninguém, apesar das ameaças, ninguém conseguiu fazer com que Daniel interrompesse a sua relação com Deus, que era a oração. Ora, irmão, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo Deus falando conosco. Quando alguém prega para nós, Deus falando. Quando lemos a palavra, Deus falando. Quando ouvimos qualquer versículo ou assunto da palavra, é Deus falando. Mas quando nós oramos, é nós falando com Deus. E é isso que Deus quer. Deus não quer o homem distante. Deus não quer o homem afastado dele, longe da sua presença. Ao contrário,
Desde o princípio da criação, Deus sempre veio na viração para se manifestar ao homem, falar com o homem. Deus vinha para falar com Adão, até que houve aquela transgressão. E hoje a relação do homem para com Deus é a oração. A porta da relação é a oração. Descubra os mistérios da oração e você vai ver, irmão, o quanto você se tornará abençoado. A Bíblia diz que ele rogava ao Senhor. O Daniel, ele, além de suportar aquelas ameaças, jamais desistiu da comunhão, jamais desistiu da oração. Isso é que vale. Amém, irmãos? Viva uma vida de oração e duvido que você não se torne um vencedor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nenhuma ferramenta preparada, ela prevalece contra os homens e mulheres que vivem em oração. Amém? Glória a Deus. E nós vimos ali também que Daniel, aleluia, que Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Nós podemos dizer, irmãos, que esse 3 aqui está a simbologia da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa dizer que Daniel vivia na presença de Deus em oração. Muito bem. A vitória está na oração a tal ponto de um reino criar uma lei para fazer os homens parar de orar. Você está vendo o quanto é ameaçador a oração para o reino do inimigo? O quanto é valiosa a oração para o reino espiritual? Você percebe o quanto tem de valor você falar com o seu Deus? Queridos irmãos, ora, quando se vai para a oração, num primeiro momento, no seu inconsciente, você entende que está indo perante Deus, o Supremo, o Poderoso, o Transcendente, o Imutável, o Glorioso, o Único, o Eterno, o Majestoso. E aí você não vai para a oração para falar qualquer coisa. Você não vai para a oração pedindo para Deus matar, destruir alguém. Não, ao contrário. Você vai para a oração com temor e tremor diante de um zelo espiritual, numa comunicação, numa fala intrínseca e totalmente livre para com Deus. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, em Evangelho de João, tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, disse Jesus, Ele lhes dará. Amém? Bem, trouxemos também aqui a figura daquela viúva. Quando nós olhamos a figura da viúva, nós vamos ver a relação de homem com homem. Nós vamos ver a relação humana, a relação humanizada. E nós vamos ver aqui que da parte desse juiz, ele não respeitava ninguém. E nós vamos ver aqui, da parte da juíza, a sua frequência. Lá na casa do juiz, ela ia frequentemente, frequência, a tal ponto desse juiz, dizer, eu vou julgar a causa dela, porque senão ela não vai parar de me importunar. Esta parábola, trazida por Jesus, está falando da relação humana, da relação pessoal, interpessoal, humana, homem com homem. E nós vamos ver que a insistência de alguém consegue vencer a rigidez, consegue vencer a dureza de outro. Bem, o que traz aqui na figura da viúva é a frequência, e ela alcançou vitória. Você olha a relação humana, homem com homem, em uma oratória,
e você olha uma relação homem com Deus. E aí cabe aqui a pergunta: com que frequência você ora? Qual é a sua disposição para falar com Deus? Glória a Deus. Que tempo você predispõe ao Senhor? Olha, orando no Antigo Testamento, uma lei para fazer parar de orar, e olhando no Novo Testamento, a perseverança, a persistência de alguém que não tinha ninguém em querer o seu julgamento, nós perguntamos aqui: qual é a frequência que você tem de oração? Como está a sua relação com o Senhor, o teu Deus? Você sabia que a oração é a chave do reino espiritual? O próprio Jesus diz: tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei. O próprio Jesus diz: pedi, dar-se-vos-á, Mateus 7,7. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando a Bíblia fala em Mateus 7,7, está falando de degraus de oração, de profundidade na oração. Como essa juíza? Frequência na oração, a tal ponto em que o resultado será sempre positivo. Não existe derrota para quem ora. Aleluia. Mas o que a gente vê hoje é os queixosos, os murmuradores, ao invés de falar com Deus, queixam-se dos seus irmãos. E aí nós estamos vendo nos dias de hoje aqueles que são crentes 6 horas, né? Ah, irmão, ora por mim. 6 horas por mim. Ei, irmão, ora por mim. Preciso de oração. Não tem problema em pedir oração. Até eu peço oração quando a situação é difícil. Mas uma vida de oração é uma vida de vitória. O que me surpreende aqui nessas duas histórias é que foi forjada a lei para parar de orar. Você entende a dimensão disso? Você entende? Que o sucesso de Daniel estava na sua relação de oração com Deus? Ele se destacava porque orava? Você entende que o sucesso dessa viúva estava na insistência, na perseverança, na frequência? Aleluia. Essa é a vida de oração. Isso é uma vida de oração. Nós precisamos viver uma vida de oração. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite em plena Rádio Semear e também em live pelo Face, transmitindo a palavra de Deus para que seja produzida fé na sua vida e que você pratique aquilo que você está ouvindo na pregação. É um convite a fazer com que você se torne um irmão, uma irmã de oração. Irmão, eu já oro, então dobre as suas orações, porque nós já estamos no advento do arrebatamento. Amém, irmãos? Olha, se você lê na Bíblia leis sendo forjadas para parar de orar, imagina o que vem por aí, tá bem? Forte abraço, Deus abençoe você que está aí na audiência. Já voltamos aí com a canção. Vamos ver quem está aqui na live. Queridos irmãos, trouxemos aí uma palavra de Deus para a sua vida, tá bem? Eu peço para você compartilhar. Talvez alguém tenha desistido de orar, mas com essa palavra vai orar, tá bem? Deus abençoe você e a sua família. Obrigado pela tua audiência aí via live, via Facebook, tá bom? Deus abençoe você e a sua família.